है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Hoje, a mãe ilimitada e o pai estão olhando para os filhos especiais nas 4 direções. विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देंगे? Quais especialidades eles veem? कौन से बच्चे Quais filhos são constantemente cheios de conhecimento? ज्ञानी अटल Quais filhos reivindicaram um direito para um reino imutável de autossoberania, que são constantemente livres de obstáculos, que são constantemente yogis e constantemente grandes doadores. अखंड महादानी ऐसी विशेष आत्माएं Somente um punhado de almas entre multimilhões se tornaram tais almas especiais. बने हुए ज्ञानी योगी Todo mundo se tornou pleno de conhecimento e yogi um grande doador, mas apenas alguns se tornam isso constantemente. सभी बने, लेकिन अखंड कोई कोई बने जो अकुट अटल Aqueles que são ilimitados, imutáveis e constantemente podem se tornar joias vitoriosas do Rosário da Vitória. विजयी मन के बाप दादा ने Na idade da confluência, a lapidada deu a cada filho as bênçãos de permanecer imutável e constante. बच्चों को अखंड भव का वरदान दिया, लेकिन Mas eles se tornaram numéricos e constantemente assimilar essas bênçãos em suas vidas. सदा धारण करने में नामवार बन गए। Mas eles se tornaram numéricos em constantemente assimilar essas bênçãos em suas vidas. आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Om Shanti. Oh, Shanti. Amor por solitude, prática de concentração. Eu, a alma, sou personificação de virtudes, prática de yoga. Eu, a alma, estou combinada, compactada. Raios coloridos de todas as virtudes e poderes estão vindo de Baba e caindo no eu, a alma. Eu, a alma, me torno uma personificação de virtudes,
assim como o Pai, e eu estou doando virtudes para todos. Pensamentos: como eu posso doar virtudes na vida Brahmin? Sinal Avyakti. Agora, de acordo com o tempo, assimile o poder de empacotar seus pensamentos. Continuem a empacotar a bagagem da expansão dos seus pensamentos e vocês então serão capazes de entender os pensamentos de outros. Você será capaz de entender os sentimentos das mentes de alguém com o sinal dos olhos. Quando você vem na frente de Bapdada, mesmo sem dizer nada a Baba, ele é capaz de saber que os pensamentos e sentimentos da sua mente. Então, da mesma maneira, vocês, filhos, também têm que estudar esse curso final. Shanti. Om Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é dia 29, amor por solitude e prática de concentração. Tópico de hoje: eu, a alma, sou uma personificação de virtudes. Vamos ouvir agora Mohini Didi e depois a gente vai ter um chit-chat com Mohini Didi e Eric Pai. Om Shanti. Om Shanti a todos. It feels so good to think É tão bom pensar I have all the virtues. que eu tenho todas as Yes, virtudes, né? feels good, isn't it? Sim, vocês se sentem bem, não é mesmo? Only what we have to do is to become full. Somente o que nós temos que fazer é nos tornar plenos. Every one of us have love. Todos nós temos amor, nós temos paz, nós temos pureza, Patience, all the qualities. nós temos paciência, todas as qualidades. So interesting to know sign Tão interessante saber os sinais, and might os pontos de luz e poder, with all the virtues. com todas as virtudes. And then when we start playing our part in golden age, Então, quando a gente começa a desempenhar nosso papel da we ouro, descend porque a gente from descende, to golden a gente age. vem da nossa casa para a idade do ouro. We have all the divine virtues. Nós temos todas as virtudes divinas. Very beautiful relationship with each other. E um relacionamento muito bonito entre Relationship with nós. the matter. Relacionamento com a matéria. So at confluence age, Então, na idade da confluência, what o que nós should temos que fazer para what acumular is the percentage? ou aumentar a porcentagem? If I need, Se eu preciso, I find I'm not really 100% patient in all situations. So I e have se eu to não pay estou attention. 100% paciente em todas as situações, eu tenho que prestar atenção e aumentar a minha paciência. Whether it is facing Não a importa situation, se eu estou enfrentando uma situação, responding to a person, respondendo a uma pessoa, as much I use patience, quanto mais eu uso paciência, what will happen? o que vai acontecer? Using of virtues. Usando as virtudes. That's where I will become the embodiment, the sanskar. E assim eu vou tornar uma personificação, vou criar um sanskar. Because Agora still que from ainda iron age, some da body idade do cobre e da parts idade do which we ferro, have alguns acquired, they a not our consciência de sanskar. cor, consciência de corpo que a gente adquiriu, que não são nossos They are not sanskars. innate sanskars, they are Eles não acquired. são nossos sanskars Whatever internos. karmas we did, we went through Qualquer different karma que a gente situations, fez, a gente passou por we situações acquired some diferentes. sanskars. Então a gente teve alguns sanskars. So sometimes Então algumas we vezes start operating
Se a gente começar a operar, isso acontece uma vez ou outra. our sanskars emerge. Nossos sanskars emergem. So that we have to be careful because Então, isso nós temos que ser cuidadosos, that porque means quando become eles stronger. emergem para fazer It's ações, not significa that que eles it's estão finished. ficando fortes. You Não know, é que ele termina. said, oh, I got Alguma vez alguém all right disse: now. Ah, eu não estou chateado, está Not tudo finished. certo agora, os sanskars Sanskars agora will emerge terminam. because still there. Os sanskars vai emergir. So we internally have to Então, internamente, pay nós temos que attention, observe. ter Now atenção, sanskar is emerging. observar que agora o sanskar está emergindo. Even when we use certain Mesmo words, quando nós usamos algumas palavras ou falamos entre nós, love, with respect, com amor, com respeito, docemente and possible, if it's e divine, provável right? e possível, e quando possível, ser divino, certo? O que nós estamos nos tornando? So becoming the embodiment Então, of nos all tornar a virtues, personificação we de use todas as it. virtudes. Nós temos que usar And isso. as much virtues we use, E quanto mais virtudes nós usarmos, so those virtues then become então sanskars. aquilo vai virar um We sanskar. have so much, Nossas every kind of dades tolerance. tinham todos os tipos de turbulência. You will be surprised when I came Vocês to ficaram Baba, surpresos. Quando eu vim para Baba, there was so much deformation havia tanta difamação in the main city of na Delhi. cidade principal de Delhi. Every wall, it was written, save yourself from the fraud of Brahma Kumaris. Estava escrito nos lugares: salvem-se da Brahma Kumaris. That they are being defamed. Eles não sentiam que eles estavam sendo Here, if difamados. one person says one thing, E aqui, se alguém diz alguma coisa, até eu provar que aquilo é errado, we feel like our energy is a gente sente que a nossa energia não está muito and passiva. for that is E para as dades, because all the karmas porque get settled. todas as if you contas don't react. kármicas são acertadas se você não reage. Not only that, but Não apenas isso, mas Kashmiri used to say, Adi Prakashmani costumava dizer: these are the timings when essas são as horas you know, onde nós viemos a saber my all powers are working on us. se o meu servidor poderoso vem. How will you know that you have Como all você the saberá que você tem todas as virtudes? that I am able to use all the powers? Because Eu sou capaz de usar todos os poderes, e as virtudes são os poderes da alma. that means what I noticed Isso significa que eu percebi whenever que you interact with someone, quando você interage com alguém, you have to. I'm talking to a soul now. você tem que pensar: estou conversando com uma alma I have agora. to create some Isso soul significa que eu tenho que consciousness, criar whatever uma consciência what de feelings. alma e de sentimentos. So then whatever is the response of that Então, person, qualquer que seja a resposta daquela pessoa, qualquer coisa que will not seja, attack me. a gente não vai atacá-la. Not only that, but then I will be able Não apenas isso, mas eu também serei to capaz reply de in such spiritual way. replicar It este can make modo our soul espiritual. also very calm. E isso pode tornar outra alma também muito calma. And honestly, there was E a time I used honestamente, to believe if someone says foi something, uma época que a gente costumava dizer: se alguém disse it alguma doesn't coisa, really wear it. It's not a beating, right? não é uma grande coisa, It's certo? not somebody is physically beating. Words Não é que se through alguém words, fisicamente we trabalhasse get very hurt. através de palavras. Nós não, So what então, was o que é? hurting? Que é, They always used to say, "Kahan laga?" vocês costumam Where dizer did it carralag. hurt you? Nowhere, right? But somewhere deeply,
Mas alguns aqui lack of profundamente self-respect or tolerance, têm falta de whatever autorrespeito, we de have to look tolerância. into. Se a gente That tem que olhar para armor was not there of tolerance, so it definitely hurts. But then also, mas então let's say também we find our finger got cut, what we do immediately? vamos ver se a gente corta o nosso dedo. O que a gente faz imediatamente? A gente põe um band-aid But imediatamente. if we leave the wound Mas open, se nós deixarmos o corte aberto, then anything what touches it, então, whether qualquer soil or coisa something, que toque isso, it will hurt. isso vai machucar. So one is you are hit. Então, Other is uma é you feel hurt. você se Allow that sentir hurt to keep machucado going. e você permitir que esse machucado continue So aberto. immediately heal yourself. Então, imediatamente cure-se. Keep it for long. Não mantenha isso por muito And that tempo. is why Baba just says, E just por be isso o Baba careful apenas for the disse: soul. tenha precauções para a alma, Just have spiritual love for the. At least tenha I am healing amor myself. espiritual. Pelo menos eu estou curando And I'm sure internamente. that my healing Eu tenho certeza que a minha will heal cura other person also. vai curar outra pessoa também. Because one who listen is heard. Que aquele que One está who ouvindo, speaks also. está ouvindo, mas aquele que fala também está ouvindo. That means some kind of Isso significa algum tipo de good about it preencher and some negativity. as coisas boas So there is e always alguma negatividade pode emergir. Então há sempre, so one start feeling lot of mercy então alguém começa a sentir muita power misericórdia to the soul that e começa a dar poder para a alma, that certo? soul also change Essa when it alma is também muda e traz why I transformação. will sit with my sorrow. No? Por que eu deveria It is sentar com o meu only when you sofrimento? are healed É somente quando você está and start having all these curado thoughts for others que that você you começa a have been ter todos esses instrument. pensamentos para todas as almas que foram instrumento. And I remember that E eu lembro, last day of Baba's no morning, último dia those da who morte de fit Baba, aqueles que vão deformar are você your friends. são seus And time will come, amigos. Baba used to say, E a hora vai chegar, Baba listen, costuma dizer que realize all that. percebam tudo So isso. we have to see what will be Então our nós temos que final ver test, you know. qual será o nosso último teste. Some are present tests, some will be in future. Uns são Like today, Baba testes was saying, agora, outros no please futuro. take the Como hoje Baba course. disse, tome o Some curso. kind of course. Ele falava do You curso. understand with Quando good você compassion, entende, but wind up your thoughts, quando gather your você thoughts, empacota so that seus you can pensamentos, understand e aí você pode entender thoughts, the feelings, os communicate pensamentos, through the eyes. os sentimentos através dos Because we olhos don't need to talk comunicados. too much, you know. Que você não tem que falar muito. Where I can manage with 2 words, I don't need to say 10, right? Eu posso falar com 2 palavras, eu não preciso Lot dizer of 10. power, lot of energy. Porque isso leva muito poder, muita energia. These Toma days, even poder, muita forgetting energia. knowledge, Baba is saying. E hoje, mesmo esquecendo o conhecimento, as pessoas também não querem, não conseguem assimilar. More through silence, Mas através do silêncio, with de modo feelings, sutil, com negativity, sentimentos, através do principais. so both ways, Então, in interaction or de ambas as maneiras, a interação, knowledge, o conhecimento, try inner powers. tem poderes internos, mais silêncio. So we need to practice, as I said, for my personal life and Então, nós temos que also praticar for para a nossa vida relationship pessoal e and também para os also relacionamentos service. e também para o serviço. I know, like I am talking now about Eu sei que eu estou falando agora soul, sobre virtudes e so sobre a silent alma inside. e eu me sinto tão silenciosa internamente Because I want to be in that que eu experience quero when estar I nessa talk so that experiência. others can Quando have eu that falo, experience.
e que outros possam ter essa mesma experiência. Mas se eu estou falando, como eu posso dar a outros essa experiência? Então eu tenho que estar nesse estágio que Baba chama de um curso. E se eu estou nesse estágio, outros também vão experimentar isso também. Então, um novo curso tem que começar de acordo com Baba. E isso é usar todas as virtudes. Então, aí eu me torno personificação de virtudes, todas as virtudes. Alguns dirão, eu tenho essa qualidade, mas eu não tenho aquela qualidade. Então, desse lado eu tenho mais, do outro lado eu tenho menos. Não, eu tenho que me tornar completo. Toda a qualidade de 100% de uma pessoa, todas as virtudes. Então, é por isso que nós temos que fazer isso agora. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Om the Shanti. journey of Bem-vindo ao Avyakt Journey, ao Avyakt Parivar Conversa, falando sobre a sabedoria de Baba. Bem-vindo, Anjo Eric. Shanti a todos. Muito amor. E sim, amor especial para você, Mohini Didi, e todo o time de Avyakt Parivar. De acordo com o drama, esse é o nosso último chit-chat em janeiro sobre esse mês muito bonito, o mês Avyakt, mês de poder e amor. E Mohini Didi, acho que você esteja bem de falar sobre as suas memórias do nosso último chit-chat. Acho que você gostou, a gente vai voltar no tempo. Acho que a gente não pode imaginar aqueles de nós que não conheciam Brahma fisicamente. Acho que a gente pode imaginar o que seria, como seria você se lembrando dos seus dias do começo e falando sobre a definição, sobre a difamação, ao que acontecia ao redor. Então, estamos num tempo muito diferente agora, então, eu sempre estou feliz. Eu acho que eu sou o que você me faz florescer. Muito obrigado. Eu não vejo que eu estou brilhando quando eu não estou falando com você. Mas agora eu tenho extra brilho quando eu estou com você. Então, muito obrigado por me tornar azul como um jasmim. E sim, eu estava perguntando se a gente poderia continuar nossa jornada na sua mente, no seu coração. Eu gostaria que a gente estava discutindo nas últimas semanas, esse papel novo, essa descoberta de Brahma Guru e Vishnu Purisha Karpi. As suas experiências de transe, realmente, antes de conhecer Bapdada na região sutil, você encontrou com Brahma Baba na região sutil, ou Avyakt Brahma na região sutil, e as suas mensagens de transe agora são incríveis. Você deveria escrever um livro. É muito bonito. Uma coleção muito bonita de memórias. Então eu queria saber se o nosso chit-chat poderia ser sobre como você administra seus encontros com o Brahma Baba e quais são suas ideias de fazer uma combinação de Brahma Baba e Shiva Baba. Eu lembro que você mencionou que Deus era humano e ele se tornou humano, então isso é para você. Então, se você veio como Deus, você pode estar diferente. Então, eu pergunto para você, quando nos tornarmos Vibhav-Samana, nós vamos se tornar como ele ou nós vamos se tornar similares a ele? E a gente tem que se tornar como essa forma
humana ou com a forma divina? Mas eu ainda sinto que é uma pergunta muito longa, realmente é uma pergunta muito longa. Ele está falando sobre aqueles que conheceram Brahma e aqueles que viram Brahma, o que permite que a gente veja. Já perdi a pergunta, nem vou traduzir o resto da pergunta. Vamos para a resposta, porque já ficou completamente sem sentido. Já não consigo mais pegar o que ele está falando aí. Então, eu vou só esperar ela responder. Figure out who is who and who am I going to remember and how am I going A to remember pergunta him? é: você teve que fazer algum trabalho para saber que se era Brahma Baba ou Shiva Baba? Think of God or Baba, Shiv Baba, Eu sempre penso em Deus como as Shiva Baba, light and might, como luz e poder, because his light porque and his power, right? a sua luz e poder, certo? When I was not in Então, knowledge, I quando used eu to worship. não estava em conhecimento, eu When I connect fazia with the devoção light para of that Shiva, one, Shri then Krishna, people eu me get conectava rapture com of a that. luz que a gente Worship, tinha it's a long story. para fazer a But devoção, é my uma longa relationship, história. even before Mas o meu knowing relacionamento, mesmo antes God de vir was para o his conhecimento com power, Deus, é que Ele era poder, his love, his truth, seu amor, sua verdade. any quality of him, Então eu pude I can pegar connect qualquer with him qualidade in that e apenas quality. conectar com Ele nessa. So I think that this Então eu connection, acho que a this desconexão relationship, desse relacionamento, that when Baba came então quando o Vyakta Baba Baptada first time, se tornou a Vyakta Baptada pela that primeira was vez, through the eyes foi recognition através dos olhos da reconhecimento, foi instantaneamente, como o So Baba veio. I think Então eu acho in que the soul there is this na alma há love and esse recognition amor e a for Shiv reconhecimento de Baba is Deus there. It's very por natural. Shiva Baba, e Ele está lá e é muito But a lot natural. of people get Então confused muitas pessoas ficam confusas when Shiv Baba comes in Brahma Baba. quando Shiva Baba vem em Brahma And Baba. also I remember some E eu me lembro start que saying when Dadi Gulzar alguém começou a well dizer and then que a qualidade de usar não and all estava that. bem. Many were saying Shiv Baba do think of it, but then it still comes. Então Shiva Baba pensaria em alguma This coisa e Baptada confusion ainda people viria. have. Então alguma pequena confusão que as pessoas tinham. But Shiv Baba Mas is Shiv Baba, right? Shiva Baba é In Shiva the Baba, sense certo? God is No God. sentido de que But when he Deus é Deus. manifests, in the Mas sense quando of ele se he manifesta talks no about sentido de que himself through Brahma ele fala Baba, sobre ele mesmo through através de through Brahma Baba and e dá sua talks about introdução the inheritance, e fala talks sobre a about the herança, heirs, fala sobre and that takes time for people to os understand. herdeiros, e But isso leva tempo as pessoas that entenderem. what I Mas am, isso what I significa am que as o a que eu soul sou, is really que eu like sou Shiv como Baba. uma alma, é como Shiva So Baba, I related from very é beginning that como eu me relaciono I desde o am your começo. child. So Eu sou seu filho, as a então, child, my features, como nature filho, a resembles minha natureza, you are ela a vai ser corporeal parecida person, com you are você. and Você you está no have nível all the incorpóreo, virtues. I also e no have nível all the incorpóreo virtues. você tem todas I as also have virtudes. eternally all E the eu virtues também in me. tenho eternamente todas as virtudes em mim. Only main difference is because As únicas Shiv diferenças Baba, Shiv Baba principais doesn't era come in the que cycle Shiva Baba não vem no first. So ciclo one of his de 21 important nascimentos. qualities Então, ever, isso é muito importante, because he doesn't go through the changes. porque ele não vem For us, através das because we are mudanças. in the cycle, so we begin with that full Para nós trabalhar com o ciclo, a gente power, full começa ele virtues, com todos os and poderes, then todas as gradually virtudes. Então, 16 gradualmente, degrees. a partir de But 16 it's graus, like our degrees keep reducing. 1%, e a gente Because continua we are reduzindo os nossos graus. but as soon as realization of the E self, quando eu tenho essa realização que o eu you vem, start seeing yourself that full você being, começa a dizer a the si full mesmo que being a in the sense comida. of all the power, all the virtues and everything. So that if that is understood and we Então, keep se isso é entendido e nós mantemos isso na nossa it consciência, takes a second to really be connected leva um with segundo para Shiva. estar conectado com Sometimes Shiva. people think connect is Algumas vezes nós spiritual intellect. I
ficamos conectados e eu gostaria de sentir pelo intelecto, mas na verdade nós estamos conectados. Então muitas vezes o Baba diz, você me esquece, mas eu não esqueço de você. Então, da mesma forma, na verdade, eu não acho que a gente se esquece, mas nós não esquecemos, mas se tiver que lembrar de um segundo. Então, em algum lugar nossa mente, nosso intelecto está muito engajado e muito ocupada, e algumas vezes também pode ser uma falta de fé, uma falta de entendimento. E isso é o que acontece na jornada espiritual. Nós podemos ganhar novamente. Então eu descobri como meu relacionamento com Shiva Baba é eterno. Mesmo que a gente não vá ter Deus na Idade do Ouro, de alguma forma a presença dele vai estar em nós. Porque nós estamos nos tornando como eles agora. Então, Brahma Baba, na verdade, o esforço foi para entender o que Shiva Baba estava dizendo. E baseado nesse entendimento, e algumas vezes era só Shiva Baba falando através de Brahma Baba, mas ele teve que manter isso, essa imagem, e que Deus estava falando através de mim. Então, sua personalidade, o seu modo de interagir com outros, então, aquilo era muito divino. Nunca foi Loki, no sentido de que, mesmo se ele fosse um ser humano, mas com que tipo de ser humano, certo? In the beginning, when you all came, we used to say godly family. Now we only say family, right? Or spiritual family, but we don't use word godly. But it in the beginning, godly family. Então a gente não usa a palavra Deus, mas a família divina de irmãos divinos e irmãs divinas, não apenas irmãos e irmãs, mas em algum momento eles eram divinos, e é talvez porque nós somos naturalmente divinos de Deus, então era Deus humano de uma forma. Então quando eu penso da generosidade, é uma qualidade de Deus. Ser misericordioso é uma qualidade de Deus. E 3 coisas no nosso sistema manifestam as qualidades de Baba. E vamos agora, mesmo agora quando você diz que muitos se renderam e eles puseram guirlandas em volta de Shiva. E eles estão tentando dar essas flores para Shiva. Eles fazem isso. Então agora eles devem sentir a presença de Deus. Que eles ainda estão se rendendo. Que eles estão vendo o futuro e aonde eles estão planejando se render. Não apenas seus instrumentos, mas é Shiva Baba. Então algumas vezes eu sinto que é incógnito, mas o quanto ele está presente para nos sustentar quando os jovens vêm, ou mesmo quando você ouve a nossa presidente, ela estava mencionando recentemente, eu acho que foi em Madhuban, que Baba me colocou lá e eu tenho certeza que Baba vai me ajudar o que eu tenho que fazer. Ela ainda sente, ela ainda não sabe porque ela está lá. Porque ela foi eleita para ser presidente. E ela sente que colocou ela lá. E é Baba que vai ajudá-la a fazer o que ela tem que fazer. Então apenas pensem como essa presença eterna de Deus na vida de todos
E quando isso vem para ensinar, porque a gente sabe que Deus, Baba, é o oceano de conhecimento. Então ele fala através de Brahma Baba. E Brahma Baba se chama um memorial da harpa de diamante. Então, quando o Baba descreve isso, eu sinto que isso é verdade, porque Brahmaputra, no Brahmaputra, Brahma é o filho, e Putra significa sol, é o nome do rio e da porção. Então, como Shiv Baba, através de Brahma Baba, nos deu o conhecimento, e ainda se há uma verdade eterna, quando você ouvir isso, então toda vez você vai ouvir entender diferente, porque é real, ele está se aplicando a você, então você vai entender a diferença. Aqueles que não estão, eles dizem, eu não sei, eu estou ouvindo, mas eles não estão ouvindo propriamente. Mas eu ouço todo dia diferente, da Amor Sakar. Então, eu acho que nós temos que ter o entendimento de ser mais consciente da alma. Mas mesmo se a gente não está já no nível mais comum, então muitas e muitas qualidades de Deus são visíveis em cada um de nós. Cada um de nós. Mesmo quando eu penso que você está trabalhando, eu estou olhando para você. Você tenta dizer, você tenta ser Loki, mas a gente pode ver muito claramente que você é uma pessoa diferente. Seus olhos, seu rosto, a maneira como você se respeita a eles, como você fala com eles. Isso é divino, certo? A gente pode dizer espiritual, mas tudo isso é de Shiva Baba, certo? Então, eu não consigo descrever, mas para mim, toda vez que eu me descrevo sobre Deus, fico pensando que a gente tem que entender, nós temos que reconhecer como Ele é até agora. Ele ainda nos deixou no sentido de que nós estamos sendo sustentados, nós temos tudo na Yagya, e todos aqueles que estão vindo para a casa de Baba, quando eles vêm, eles não vêm por causa de você, certo? Eles vêm porque eles têm amor por Shiva Baba, eles têm amor pelo conhecimento de Shiva Baba, pelos ensinamentos, mesmo nos centros da atmosfera de amor e paz, é a presença de Baba. Isso é o que Deus é, isso é o que nossos lugares são, isso é o que todos nós somos. Então eu realmente sempre sinto de estar com Baba. E Baba vai estar com todos nós o tempo. Então eu gosto quando na Muri Baba diz que a gente não sente o amor de Deus porque porque tem as ondas de tristeza. Então, algum lugar, alguma coisa, você espera que isso aconteça ou qualquer outro sofrimento lá. Então, quando você se torna mais desapegado, você vai sentir que você está sendo amado por Deus. Então, é muito interessante, isso é verdade. Pode ser qualquer coisa, algumas ondas de tristeza. E a amor de hoje foi muitas, muitas coisas boas para muitas coisas. É muito bonito quando você começa a falar e você menciona que Deus é sempre luz e poder, mas eu sinto que eu estou perguntando, não fazendo uma pergunta e apertando o botão. Luz e poder. Então, qualquer coisa que você disse nos últimos 10 minutos, eu acho que a gente deveria colocar uma música e um movimento de meditação. Isso será uma experiência de Deus que é muito bonita. Muito obrigado. A gente diz que as palavras são limitadas, mas eu acho que as palavras juntas ficam ilimitadas. Então são poucas palavras ilimitadas, mas todas elas juntas ficam ilimitadas. Eu gosto muito quando você fala que isso está nos puxando para esse oceano de amor.
Eu sinto que eu estou em Diamond Harbor agora, vendo I Baba. just want to last maybe Mas 1 uma minute coisa que eu queria fazer, o to último February. comentário, antes de a gente ir para fevereiro, Today also I Brahma mentioned Baba hoje ele também all the mencionou qualities, all the virtues. todas as qualidades, What do todas you as think virtudes. would make O que Brahma você Baba diria different que even fez from Brahma others Baba in terms of expressing all viver these com os virtues, diferentes e first with assim his mesmo com daddies? as dádivas e expressar todas Think as about virtudes? it, Eu lembro que we as love our dádivas, daddies and they're incredible. Do you feel there was que still os something corações delas são incríveis, mas eu acho que extra tem ainda divine and extra something com that would Brahma make you so Baba unique that you'd say, yes, daddies are amazing, but Brahma Baba que has elas that little tinham, extra glow? Brahma Baba tinha esse brilho extra que fazia ele tão especial? Sim, definitivamente. Ele era muito divino, muito espiritual, muito sutil. Você poderia apenas ver o mais bonito no sentido de que Brahma Baba parecia tão divino, tão puro. E é apenas como se, mesmo quando você estivesse perto dele, a fragrância, você podia apenas sentir tanta pureza quanto eles estavam. Quando ele falava, meus olhos sentiam, meu corpo sentia quando eu estava com ele, gastando algum tempo que a gente tivesse para ficar juntos. E a sua natureza também, no sentido de que sempre pensou, falava coisas positivas, alegres e entretenedoras. E houve uma época em que as pessoas começaram a vir em Gyan, então minha família Loki, todos viemos conhecer Baba. E assim como a gente fala sobre algum, Didi used to say, tell us, we can help ele you. costumava dizer, That means he became so subtle, so pure, that any thought which is not e Baba se tornou tão sutil e tão puro que qualquer pensamento ou qualquer palavra que criava reação, after that the time came, we said, tell us whatever you have to tell. But when you go in front of Baba, just take the stick. mas quando você for na frente de Baba, apenas tome o Drish, tome o poder de silêncio, tome as bênçãos de Baba. Vão lá e então havia muita diferença. Como o Baba diz que ele é o Master Oceano de poder. E as dádivas eram o reverso, certo? Então, uma vez eu disse que Baba, eu me lembro que Baba disse em uma das aulas, rios são rios, oceano é oceano. Então, Brahma Baba era uma combinação de um oceano e um Master Oceano. Então, ele era o Master Oceano, muito ilimitado, muito. Seus raios, seu Sakashi, não era apenas Shiv Baba, mas atingia a todos instantaneamente. E ele fará coisas que tocam. Eu já contei uma história que eu era muito nova, e naquela idade eu tive uma cirurgia, então Baba mandou a mãe de idade Gulzar, e ela veio. So she came, and then after a little while she took out something from her bag, and this was like a Então ela little veio, pegou alguma coisa da sua sacola e havia um pequeno lençol lá que tinha uma coisa falando que Baba mandou aquilo para ela. E eu disse, onde eu estiver, eu me viro, mas o Baba queria aquilo. Então, quando a cirurgia terminou, o irmão veio e viajou 24 horas e trouxe algumas laranjas. Baba falou, esprema essas laranjas de ela. Você não acha que isso vai amolecer o seu coração, que o amor dele, se eu contar a você histórias, você vai começar a pensar, mas era muito ilimitado, como eu disse, humano.
Mas o seu amor, se ele não expressava, se ele não expressasse seu amor pela cooperação pelo suporte, e claro, and of course in India the fruit is very sweet, not like here. Very sour, everything is sour. I don't know, even when I think now, I say nobody would do that. mesmo quando eu Even penso your agora, family will not think to send mesmo sua família não vai pensar em mandar 6 laranjas para also o food tabu, was with us. mas também o mesmo era conosco. Anything we got, we first Tudo thought, que nós tínhamos, nosso primeiro pensamento era que a gente tinha que levar para Baba. until A gente now, pode mandar para Baba. for the Até Yagi, agora, nosso coração é para a Yagia. this time I went, anytime I Então, go, dessa vez eu Yagi, fui. E Yagi, qualquer lugar que eu vou, eu pergunto o que a águia precisa, o que a águia precisa. who's supporting Que foi a águia que está nos apoiando em todas as maneiras diferentes. Wow. I don't know what more to say, but Eu não yes, tenho muito mais o que falar, mas eu tenho certeza que tem muito mais, mas a gente vai voltar e o tempo acabou agora. Muito obrigado. Então, todas as últimas semanas, qualidade das maneiras que você dividiu suas memórias e expressões. Então, eu fiquei muito emocional alguns minutos atrás e olhei para. Eu senti muito tocado sobre o que você disse. E eu acho que você está se tornando isso. Você está se tornando. Quando eu tive uma cirurgia, você mandou a Sister Judy. E Sister Judy veio de Nova York apenas para trazer uma bênção. Mas ela veio e voltou e eu nunca vou esquecer isso. Então, muito obrigado. Você também, Babson, de uma maneira muito bonita. Estava pensando hoje também que eu encontrei algumas pessoas, porque eu estou aqui em Harmony House, eu devo estar pensando, e quando eu for, eu tenho que encontrar pessoas. E pequenas coisas, sabe? Isso faz eles sentir que eles pertencem. Acho que eles realmente podem sentir Deus, no sentido de que esse é verdadeiro. Mas saiba, Mohinididi, que saiba quanto você é amada. Todo mundo tem muito amor por vocês, as últimas semanas, os últimos anos. Eu tenho tido jornadas incríveis, então muito obrigado por dividir. E obrigado por me tornar por uma flor que desabrocha toda vez. Então, muito obrigado. Então, todo mundo sente que quando você está aqui para o chat, todo mundo gosta muito disso. Eles podem sentir sua fragrância. Elas podem ver quando você está desabrochado, uma flor desabrochada. E eu estou expressando tudo que eu sinto. Eu acho que todo mundo gosta porque eles reconhecem o amor que eu sinto. E eles veem isso no amor que eles têm por você. Então, muito obrigado. Sim, e vamos nos encontrar logo. Então, foi muito bom que a gente dividiu esse mês juntos. Muito obrigado por nos tornar pequeno, um pouco mais Babsamon toda vez. Um chante. Boa noite. Um chante, boa noite. Aqueles que querem continuar acompanhando, por favor, vão para o espanhol. Boa noite. So I, the soul, am combined with Bamdada. Colorful rays of all virtues and powers are coming from Baba and falling on I, the soul. I, the soul, become an embodiment of virtues, the same as the Father. And I am donating virtues to everyone. How can I donate virtues in Brahmin life? Now, according to the time, imbibe the power to pack up your thoughts. Continue to pack the baggage of the expansion of your thoughts, and you will then be able to understand the thoughts of others.
You will be able to understand the feelings of someone's mind with the signal of the eyes. When you come in front of Babdada, even without telling Baba anything, he's able to know the thoughts and feelings in your mind. In the same way, you children also have to study this final course. Om Shanti.